Hum, Estamos a falar de uma instituição, Florinhas de Boga, é uma IPSS da Diocese de Aveiro, que está a comemorar os seus 75 anos de vida. É evidente, uma pergunta que quase não era preciso pô-la, porque sabemos que uma pessoa que não esteja suficientemente bem alimentada não pode estar inserida nem facilmente se integra na sociedade. A fome é má conselheira. Tanta fome faz com que as pessoas nem trabalhem, nem estudem, nem rendam, nem se sintam bem. E isso pode, inclusive, trazer problemas de marginalização e até, porventura, da criminalidade. O Banco Alimentar aparece aqui como uma resposta necessária, muito útil e a quem estamos, certamente, também todos muito gratos. O Banco Alimentar contra a Fome é uma instituição fantástica, que vem dar resposta a muitas questões e eu penso que em Portugal já não passamos sem o Banco Alimentar contra a Fome e em Aveiro, de certeza, o Banco Alimentar é uma instituição indispensável. Mauro Estrela, trabalho no Centro Comunitário da Paróquia de Carcavelos, sou assistente social e faço o atendimento social aqui na freguesia de Carcavelos. De que forma acha que os alimentos promovem ou facilitam a inclusão social de pessoas desfavorecidas? A inclusão através dos alimentos passa primeiro por suprimir aqui a necessidade mais básica das famílias, que é a alimentação. Isto aqui é o ponto para nós depois conseguirmos, a nível dos técnicos, conseguir trabalhar todas as outras problemáticas que levaram à situação, à família em situação de exclusão. Pode passar pela dificuldade de acesso ao emprego, à formação, pode ser dificuldades a nível de habilitações, que podem ser depois ao longo do tempo trabalhadas quando suprimidas a essa necessidade mais básica. Quer partilhar alguma história que represente isso? Temos várias. Há uma família, um casal que recorreu a nós através do Banco Alimentar para obter essa resposta, mas entretanto foi detectado que já havia aqui algumas situações por parte do marido de suicídio, a mulher não sabia como lidar com a situação. Entretanto, através do acompanhamento, através dos alimentos e depois trabalhar todas as outras áreas que estavam a descurar, conseguimos trabalhar o marido de forma a aumentar a sua autoestima e tentar arranjar um trabalho que foi obtido através dele mesmo, dos seus contactos, com sucesso. Entretanto, havia aqui uma dificuldade de vir aqui ao nosso centro para ser acompanhado pela situação em que estavam e da relação com as outras pessoas que também vinham aqui ao centro, não se sentiam bem por ser de uma camada mais alta, mas entretanto, trabalhando aqui essas competências e organizando aqui dentro do centro, organizámos um espaço que eles pudessem vir e que não se sentissem diminuídos, mas ao longo do processo essa família começou-se a autonomizar cada vez mais e aí começou a vir e a misturar-se com todas as outras pessoas que também estavam em situação de exclusão a nível alimentar e das outras áreas, sentindo-se cada vez mais bem, tiveram em workshops que funcionaram muito bem para a sua autoestima e entretanto agora de momento já fazem voluntariado connosco e ajudam ainda outras famílias na mesma situação que estão. Penso que seja um grande caso de sucesso. Obrigada. Bom dia, o meu nome é Ricardo Caetano, eu sou o diretor do Centro Comunitário do Exército de Salvação. Primeiro, não vale a pena estarmos a tentar criar qualquer tipo de programa para as pessoas, para as famílias que vêm até nós, se as necessidades básicas não estiverem completamente satisfeitas, não é? E então, de facto, estes alimentos que o Banco Alimentar, que nos chegam através do Banco Alimentar, começam logo por colmatar essa falha. Depois, sim, obviamente que acabam por contribuir e são importantes para esta integração, porque através deles nós depois conseguimos também, de alguma forma, acompanhar estas famílias. Seja através das nossas atividades aqui no Centro Comunitário, eu recordo, por exemplo, as aulas de inglês, que foi um dos projetos que surgiu, portanto, para estas famílias que acabam por chegar até nós, foi um convite que lhes fizemos e que acabamos por ter uma boa adesão a essas aulas, dadas por uma voluntária também aqui da instituição. E depois todas as outras atividades que vamos desenvolvendo, sejam as nossas tardes de convívio, à terça-feira, seja, portanto, os nossos dias em comunidade, que também é um projeto que nós temos, e acabamos sempre por, de alguma forma, estas famílias, ao virem, acabam por criar laços com outras famílias que também fazem parte do Banco Alimentar. A Banco Alimentar tem sido boa e eu só tenho a agradecer
ao Banco Alimentar, porque através da doação dos alimentos que a instituição da Assembleia de Deus Missões de Portugal tem recebido, tem chegado a muitos lares de pessoas que estão necessitadas, e eu só tenho agradecer ao Banco Alimentar por ter nos cedido essa oportunidade de estar colaborando com as pessoas. E estar aqui colaborando para campanhas, as convocatórias que a gente recebe, para a gente é sempre um prazer, porque a gente está fazendo o bem e a gente quer ver o bem de todos, e isto seria salutar se todos pudessem colaborar. Olá, meu nome é Catarina Alves, eu sou assistente social na obra social das Irmãs Oblatas e nós acompanhamos a mulher em contexto de prostituição. Catarina, de que forma acha que os alimentos promovem ou facilitam a inclusão social de pessoas desfavorecidas? Pronto, o que se passa é que se a primeira necessidade, ou se as necessidades fisiológicas da pessoa não estão a ser correspondidas, nomeadamente as necessidades ao nível da alimentação, não se consegue passar para a segunda fase, o segundo eixo de intervenção ao nível do acompanhamento, ou seja, a inclusão social daquela pessoa, a integração num trabalho, numa formação, a melhoria ao nível das condições de vida daquela pessoa, não são possíveis, ou seja, se não se consegue garantir essa resposta da alimentação, não se consegue passar para os próximos eixos. Okay. Maria da Luz, quer partilhar uma história ilustrativa do trabalho das Irmãs Oblatas? Sim, eu vou partilhar a história da Rosa, que nos apareceu aqui e vivia aqui no Intendente. Veio cá pedir auxílio alimentar, tinha uma filha que tem problema de saúde, é a albina, e entretanto também dava-se muito mal com o companheiro, começou a frequentar o centro, fez formação para apoio a idosos aqui. Entretanto, isto já vão 5 anos, teve mais 2 crianças e conseguiu fazer a formação, arranjar uma casa e neste momento está a trabalhar no apoio a idosos e tem a casa e continua com o nosso apoio a nível dos alimentos. Já. O meu nome é Lourdes Marques, sou professora de informática no agrupamento de escolas do Alto Lumiar e neste momento estamos em parceria com o Banco Alimentar para proporcionar aos alunos um estágio. O estágio tem uma componente, da componente de informática. São alunos, estes 11 alunos que foram propostos para estágio, são alunos que estão fora do ensino regular, estão numa alternativa para obter o sexto ano de escolaridade. Esta oportunidade que o Banco Alimentar nos deu de colocar estes alunos em estágio para nós tem sido uma experiência enriquecedora, porque nos deu a oportunidade de colocar os alunos num primeiro contacto com o mundo do trabalho, com o voluntariado, com a prontidão que o voluntariado tem que estar com a comunidade. Eles têm uma realidade que não é a melhor e o Banco Alimentar também lhes faz perceber que há realidades ainda piores que as deles, por isso tudo pode mudar, não é? E nós podemos sempre fazer algo para que haja essa mudança e incutir isso neles. Eu penso que sim. Nós já temos, os miúdos entraram aqui de uma forma e dizer desculpa e obrigada era impensável. Hoje em dia eles, tanto na escola como aqui no Banco Alimentar, no Banco de Bens Doados, eles já sabem dizer desculpe, obrigada e não volta a acontecer. E acho que estas três expressões são muito importantes. Eram coisas que eles não estavam habituados. Uma coisa caía era para estar no chão e agora, o professor, desculpem, vou apanhar. Não é? Isto já é muito bom. Talvez isso decorra também do convívio com outras pessoas daqui que os acolheram no trabalho e eles participam em equipa com essas pessoas no trabalho. Vamos agora ouvir um testemunho de um aluno que integra este estágio.